Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Enzo Pasqualetti e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa lista do Hobby Vlog. O tema de hoje é um tema muito chato porque eu errei, pessoal. Eu errei em um procedimento do aquarismo mais básico de todos. E isso comprometeu a vida de um dos meus peixes, tá? E infelizmente é um erro que eu acredito ser muito comum entre as pessoas que já não têm o hábito aqui do aquarismo, né? De mexer com aquário, mas infelizmente eu cometi esse erro, pessoal. Então, já que eu cometi esse erro, eu vou explicar para vocês como não cometer esse tipo de erro básico do aquarismo. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Pessoal, dessa vez eu cometi um erro básico no meu aquário, que comprometeu inclusive a vida de um dos meus peixes, que é a camboja. No vídeo anterior, inclusive, eu mostro a camboja já toda forte, inclusive já apresentando um nível de estresse, né? É onde ela batia no copo, é onde eu colocava ali perto dela e tudo, se mostrando bem, assim, já se protegendo de qualquer coisa que estava próxima dela, né? Então a saúde dela, a imunidade dela estava excelente e eu vim a cometer esse erro básico do aquarismo, que é a climatização de quando você pega o peixe de um aquário para o outro. É um erro muito básico e eu acredito que muita gente já cometeu esse tipo de erro, tá bom? E aí eu preparei aqui, eu fiz um estudo básico porque a climatização é super importante e eu já vou explicar tudo isso para vocês, para que não haja mais dúvida. Mas eu quero mostrar para vocês como o meu peixinho está. Ele ainda sobreviveu, mas dá uma olhada. Vai sobreviver sim. Mas eu tenho que tirar essa pele. Descamou inteirinho. Vocês percebem que ele tá todo branco, né? E o olhinho em volta também branco, ele tá descamando e tudo, justamente porque eu errei no sistema de climatização desse peixe, tá? Ainda bem que ele é muito forte e resistente e aí ele ainda tá vivo, tá? E eu acredito que ele vai sobreviver, tá? Ó como ele tá descamando, eu não sei se daqui vai dar pra ver direito, mas não teve jeito, pessoal. Foi um erro besta que eu fiz, mas que, né, a gente mesmo com anos de experiência no aquarismo, às vezes por uma experiência, eu fui tentar fazer um protocolo diferente aqui, né, justamente porque eu estava tendo uma doença muito séria aqui no meu sistema e eu acabei fazendo essa besteira e errei feio. Mas para isso, então, eu fiz uma pesquisinha rápida aqui para explicar para vocês a importância da climatização para que vocês não cometam esse erro que eu cometi, tá bom? Eu vou pegar um banquinho, sentar aqui para conversar com vocês de uma maneira muito mais legal. Um minuto, já volto. Pronto, agora nesse formato aqui, vou trazer até vocês um pouquinho mais próximo de mim, eu vou explicar para vocês melhor o que é afinal a climatização, tudo bem? Então antes de eu começar aqui a explicar de forma um pouco mais científica para que você não tenha mais dúvidas sobre a climatização, basicamente é o seguinte, quando você vai numa loja, né, que tem os seus peixinhos e tudo mais, e você compra aquele peixinho novo, tá? Você não pode simplesmente vir e jogar ele aqui no seu aquário, porque existe uma probabilidade muito grande de no dia seguinte ele já morrer. E eu acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo, quando comprou peixinho, foi fazer essa climatização, errou e ele morreu. E aí até acaba desistindo do aquarismo, porque fala que é muito difícil, né, fazer esse cuidado com os peixes, mas eu vou mostrar para vocês que não é um monstro de 7 cabeças, nem 8, nem 9, nem 10. Apenas você tem que ter alguns cuidados, tá? Mas para isso, antes, vamos explicar então com precisão o porquê, o que é afinal a climatização de um peixe, tá? E aonde foi que eu errei aqui. Eu fiz uma pesquisa e eu achei aqui bem interessante
um site explicando assim de uma forma correta o que é, afinal, essa climatização, tá? Então, basicamente é o seguinte, a climatização é um processo no qual se consegue igualar as condições da água do sistema que o peixinho estava, ou do saquinho, né? No meu caso eu não tenho saquinho, no meu caso geralmente é balde, tá? Igualar as condições das duas águas, tanto da onde o peixinho tá, para onde ele vai vir. No meu caso, do tratamento para o aquário principal, tudo bem? E uma das coisas que eu achei muito interessante aqui nessa pesquisa é que ele falou aqui uma palavra que eu também não conhecia. Os peixes, ao contrário do ser humano, tá, são poiquilotérmicos. Olha que palavra interessante, né? Poiquilotérmicos. O que significa então essa palavra? É que os peixes, eles são incapazes de regular a temperatura, ok? Do seu próprio corpo. Olha que coisa, né? Então eles são diretamente, deixa eu ler aqui, diretamente dependentes da temperatura do nosso sistema, da parte externa, ok? Ou seja, da temperatura da água do aquário, tá, pessoal? Então, é por isso que a climatização é um dos fatores mais importantes na hora de você fazer uma transição dos peixes, e que foi exatamente aonde eu errei, tá? Uma das coisas também que eu vi aqui, né, é que assim, os peixes, eles realmente são extremamente sensíveis a essa mudança brusca de temperatura, ok? Eu já fiz um vídeo aqui, se eu não me engano, e eu conto a história do sapo. Se você pega e coloca o sapo numa água fervendo, ele vai imediatamente pular, ok? Porém, se você coloca ele numa temperatura de água natural, né, da condição aí do tempo que você tá, ou seja, na temperatura ambiente, e você vai ligando o fogo, deixando essa água, né, e esquentando gradativamente, o sapo acaba morrendo cozido, porque ele não consegue sentir essa diferença de temperatura. Então é basicamente isso daqui, que é essa questão de poiquilotérmicos, tá? Eles não conseguem regular sozinho essa temperatura, tá bom? E aí, olha só que legal, nos manuais isitiopatológicos, ou seja, lembrando que eu não sou biólogo, essas palavras são super estranhas aqui para mim, né? Mas eu procuro sempre trazer de uma maneira bem científica também o porquê das coisas, tá? Nesses manuais, uma alteração, olha só que interessante, uma alteração de apenas 3 graus Celsius, 3 graus, seja para cima ou para baixo, já é o suficiente para causar um choque térmico no seu peixe. Puxa vida, 3 graus é muito pouco, né? E é por isso que geralmente os peixinhos, quando você faz essa transferência, eles morrem, porque você fez a climatização errada, tudo bem? Então, vamos lá. O porquê essa climatização é tão importante? Não só apenas pela questão da temperatura, mas também a água do aquário, ela possui várias outras variáveis importantes, né? Então, existem uns padrões físico-químicos também da água, como o pH, a dureza, a concentração de oxigênios, gases, concentração de produtos de nitrogenados, amônia e todas as outras variáveis, e que é imprescindível que você consiga fazer com que o peixe, antes de vir direto para essa água, ele se iguale na água que ele estava, né? A gente faça essa passagem mais tranquila. Então, como que você geralmente faz isso? A pesquisa eu já vou guardar aqui do lado e eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Você foi na loja e comprou o peixinho. Ele vai vir num saquinho, ok? Num saquinho simples aqui. Esse saquinho, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, passa um paninho, uma água em volta do saquinho. A gente não sabe se esse saquinho está limpo, principalmente em dias de pandemia, que ainda a gente está vivendo no momento que eu estou gravando esse vídeo. Passa só um paninho com água e tudo mais, e aí deixa ele boiando aqui no seu aquário, aonde você vai colocar ele, tá?
Deixa ele boiando por pelo menos 15 minutos, para você ter bastante segurança, tá? 15 minutos. Pega ali, põe no relógio, 15 minutos e espera ele, deixa ele boiar aqui, primeiro, para igualar a temperatura. É a primeira coisa que você faz. Deu os 15 minutos? Ótimo. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar um pouco da água desse aquário, vai abrir o saquinho e vai despejar a água desse aquário, do seu aquário, para dentro do saquinho que está o peixe e deixar mais 15 minutos, tudo bem? Então, basicamente, você pode colocar de 30% a 50% da água que está no saquinho. Justamente porque, primeiro, igualamos a temperatura deixando ele aqui por 15 minutos. Segundo, agora você vai despejar a água do aquário dentro do saquinho para que você nivele os níveis das variáveis que eu falei para você, como pH, amônia, nitrato, nitrito, um monte de outras variáveis, níveis de oxigenação e muito mais. Então, você colocou a água, deixa por mais 15 minutos. Deixou, esperou esses 15 minutos, ou seja, 30 minutos para você poder colocar o peixe. Não pegue a água e despeje no seu aquário. Não faça isso, porque você não sabe se esse peixe veio com alguma doença ou se essa água ela tá ruim ou que ela tenha bactérias, protozoários que não vão ser positivos para sua água. Então não despeje direto. Pegue uma redinha e pegue individualmente, sem essa água entrar em contato com a sua água do aquário, tudo bem? Eu, particularmente, geralmente eu jogo, se o peixinho é pequeno, como os lambaris, que eu jogo lá pro Willy, né, que é a pirarara, eu jogo todos no balde e depois eu pego com a mão mesmo e vou colocando ali. Mas no seu caso, pega uma redinha, pega o peixe e aí sim você pode passar seguramente aqui pro seu aquário. Tudo bem? E eu errei nisso, pessoal. É um erro muito simples, mas foi um erro porque eu tentei fazer um procedimento que eu nunca tinha feito aqui e que eu nunca vi ninguém fazer também. Como esse peixe ele estava lá no tratamento e tudo mais, o que eu fiz? Eu trouxe ele direto para cá num balde com a água de lá, até aí eu acertei, coloquei a água daqui e acertei, nivelei, tava tudo em ordem. Até aí ele ia sobreviver. Se eu deixasse só esses 15, 20 minutos ele ali, né, fazendo essa igualitariedade da água, de onde ele estava com a água do meu sistema, e pegasse ele direto para a redinha, provavelmente ele estaria muito bem. Mas eu, como eu estava com esse negócio da doença e eu não queria passar nada de nada aqui da doença para o meu aquário, olha a besteira que eu fiz. Eu peguei o íctio, né, o azul de metileno, e joguei na água. Só que nessa água que ele estava, justamente a minha ideia era matar mesmo qualquer coisa que estivesse ao redor dele e para voltar ele. Só que foi aí o pulo do gato, onde eu errei, pessoal. Fazendo isso, eu matei a biologia do meu aquário, ou seja, eu matei o equilíbrio da água aqui que eu estava fazendo a transferência, pessoal. Matei. Então, o que eu deveria ter feito? Antes de pegar o peixe, que foi o que eu fiz, e joguei direto daquela água para cá, eu tinha que climatizar de novo, porque eu usei um remédio que matou toda a minha biologia da água. Então, todo o equilíbrio matei ali. Foi um erro besta, pessoal, besta, me senti muito culpado. Ainda bem que eu não matei. Lembrando, né, que peixe para mim é igual um cachorrinho para você, um gatinho ou um bichinho de estimação que você tem. E eu tenho um zelo pelos meus bichos, né, pelos meus peixinhos. Então, nossa, eu me senti muito mal e eu espero que nesse vídeo ajude você a não cometer esse tipo de erro, que é um erro básico do aquarismo e que às vezes por pressa, por ansiedade de ver o bichinho aqui já no seu aquário, você cometeu esse erro. Então a climatização é muito importante. Nesse procedimento que eu fiz errado, ao invés de eu ter colocado ele direto, eu deveria ter de novo tirado um pouquinho, 50% da água, e aí eu venho e coloco mais 50%. Espero mais 15 minutos, tiro mais um pouco dessa água do balde, coloco mais 50%. E aí eu vou nivelando devagarzinho, que é o que eu fiz com o Rubi, que vocês vão ver no nosso próximo vídeo aqui que eu vou lançar, que é toda a transição de todos os peixes que estão lá para cá, pessoal. Então, eu espero de coração
que eu tenha aí explicado legal o porquê da importância da climatização no seu aquário, quando você vai transferir um peixe para o outro lado, tá? É uma coisa muito simples, que só demanda um pouquinho de tempo aí, paciência, mas que se você fizer direitinho, não tem erro. A água, né, ela consegue se misturar com a outra água e ela cria, né, essa conexão e nivela todas as variáveis, seja elas quais forem, de temperatura e as outras questões também, tá bom, pessoal? Então, eu espero que nesse vídeo você não cometa, né, a partir de agora, mais esse tipo de erro que eu cometi, mas que valeu aí para novamente aí tá aprendendo no mundo do aquarismo. Combinado? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele like aqui no canal. Isso é muito importante para mim entender que vocês estão gostando desse conteúdo. E se você ainda não é inscrito, né, deste canal, por favor, se inscreva também, porque aqui a gente não tem somente esse tipo de conteúdo, né? Aqui é o meu hobby vlog e eu mostro o meu dia a dia no meu aquário aqui. Mas aqui nesse canal você também encontra outros conteúdos que podem te interessar também. Fechado? É isso então no vídeo de hoje. Um abraço, até a próxima. Fui!